E se eu disser para vocês que apenas 9 empresas, as 3 maiores da carne e as 6 maiores da soja, podem impedir mais da metade do desmatamento que seria evitado se o Código Florestal fosse rigorosamente cumprido? E o Código Florestal, essa legislação, principal legislação para a proteção da nossa vegetação nativa, que vai desde a floresta na Amazônia até o Pampa, no Rio Grande do Sul, que nunca foi implementado em sua totalidade, quase um século desde a sua criação, e requer um desafio gigantesco do tamanho das dimensões continentais do nosso país. Isso requer que mais de 7 milhões de imóveis registrados no Cadastro Ambiental Rural sejam verificados e fiscalizados. Mas antes de mostrar como nós calculamos esses números que saem de uma pesquisa em andamento, que eu vou trazer para vocês em primeira mão, eu vou contar como que eu cheguei até aqui. Eu nasci e cresci bem longe da Amazônia, numa cidadezinha chamada Pirapozinho, no interior de São Paulo, e decidi fazer matemática porque eu queria ser professora. Mas aí, um professor muito querido, o professor Zé Roberto, ele me apresentou as equações diferenciais parciais. E eu entendi que eu poderia aplicar a matemática para solucionar problemas reais. Então, eu recalculei a rota, e só depois de 10 anos, no pós-doutorado, eu encontrei um problema que me motivou mais do que todos os outros, que mudou o curso da minha vida. Eu entendi que eu poderia aplicar a matemática para ajudar a preservar a Amazônia e a combater as mudanças climáticas. Então, no meu dia a dia, eu trabalho com conceitos abstratos, como números, equações, ajustes de parâmetros, calibração, validação, linguagem de programação. Eu faço modelagem matemática para simular em computadores sistemas complexos, como a competição pelo uso da terra, para atender a demanda do mercado futuro de commodities, e assim projetar o impacto de políticas como as políticas de controle do desmatamento nos próximos 20, 30, 50 anos. Então, essa coisa abstrata que eu faço, no fundo, serve para a gente enxergar um futuro muito concreto para a Amazônia e para o Brasil. O povo da mercadoria, como diz Davi Kopenawa, não consegue enxergar o futuro com clareza. Não é por acaso que a profecia xamânica está cada vez mais parecida com a realidade. É só olhar pela janela ou pelas telas dos celulares para ver a terra nua e queimada, impregnada de fumaça, e os rios cada vez mais secos. E aí eu pergunto para vocês, vocês conhecem, vocês sabem quem é o povo da mercadoria? São todos aqueles que não entendem ou não querem entender o valor da floresta em pé. E na ausência dessa sabedoria ancestral, a modelagem matemática é uma aliada da floresta para falar com o povo da mercadoria e criar políticas mais eficientes no futuro e guiar a tomada de decisão no presente. Mas para projetar o futuro, a gente precisa entender o passado. A gente sabe que o desmatamento tem muitas causas, mas a ciência é muito clara em apontar que a principal delas é a agropecuária. De tudo que já foi desmatado na Amazônia, quase 70% permanece como pastagem para pecuária e cerca de 10% de culturas agrícolas, principalmente soja. E o Brasil é o maior produtor e exportador de soja e o maior exportador de carne bovina do planeta Terra. Então, nesse mercado internacional de commodities agropecuárias, nesse contexto, eu quero chamar a atenção de vocês para uma nova onda de legislações que estão surgindo e que exigem um comércio de produtos livres de desmatamento. Essas regulações estão sendo discutidas nos Estados Unidos, na União Europeia, no Reino Unido e na China. Sinais positivos nesse sentido têm vindo, e a China é o nosso principal parceiro comercial.
A mais avançada delas é a legislação antidesmatamento da União Europeia, que também é conhecida pela sua sigla em inglês, EUDR, e ela requer que as empresas que comercializem com a União Europeia comprovem, por meio de sistemas de rastreio e localização, que produtos como o café, o cacau, a soja, o óleo de palma, a carne, o gado, a carne bovina, a madeira, a borracha e derivados não tenham causado nem desmatamento, nem degradação florestal depois de dezembro de 2020. O controle do desmatamento mexe com os interesses do povo da mercadoria. Não é por acaso que essa legislação, que acabou de nascer, já foi adiada por 1 ano. Em meio a pressões e críticas de todos os lados, algumas são muito pertinentes, e uma delas é o foco em ecossistemas florestais, o que deixa o cerrado, boa parte do cerrado, de fora, porque menos de 30% desse bioma pode ser classificado como floresta de acordo com a definição utilizada por essa legislação. O cerrado é uma fronteira agrícola importantíssima para o Brasil e para o mundo. As taxas de conversão anuais são sempre altas, metade desse bioma já desapareceu, os níveis de proteção do Código Florestal são baixos. E por que eu estou falando tanto de cerrado no TEDx Amazônia? Porque o cerrado é a caixa d'água do Brasil. É ele que armazena os rios que a Amazônia manda pelos rios voadores. Se o cerrado seca, a maioria dos rios do continente, incluindo os amazônicos, seca também. E o povo da mercadoria precisa entender que o cerrado não é uma zona de sacrifício para salvar a Amazônia. Mas, afinal, essa legislação, ela vai reduzir o desmatamento no Brasil no futuro? Para responder essa pergunta, nós criamos um cenário em que todas as empresas da soja e da carne, e eu estou falando de centenas de empresas, excluem o desmatamento das exportações para a União Europeia. Mas é preciso observar que esse é um mercado concentrado nas mãos de poucas empresas. As 3 maiores da carne e as 6 gigantes da soja são responsáveis por mais da metade das exportações brasileiras dessas commodities. Então, nós pensamos em um outro cenário em que só 9 empresas excluem o desmatamento de todos os destinos. Ou seja, elas excluem o desmatamento das exportações de soja e de carne que vão para a União Europeia, para a China, para os Estados Unidos e até mesmo para as operações dentro do país. Porque se elas são gigantes fora do país, elas também são gigantes aqui dentro. Essas empresas também possuem os maiores compromissos voluntários de desmatamento zero. Também tem os maiores planos para eliminar ou para ampliar a rastreabilidade das suas cadeias produtivas. E o resultado é que, mesmo no melhor cenário, o desmatamento que pode ser evitado por essa legislação, ele vai ser proporcional ao consumo do mercado europeu. E representará uma pequena fração do que seria o desmatamento evitado por essas 9 empresas, e se essas 9 empresas realmente mudassem as suas práticas, ou seja, eliminassem o desmatamento de toda a sua cadeia de suprimento. Mas, para que isso aconteça, o primeiro passo é aprimorar e fortalecer legislações como essa que está surgindo, a EUDR, porque elas têm esse efeito catalisador para que a gente passe de alguns fluxos, um ali, outro aqui, sem desmatamento, para empresas livres de desmatamento. Mas vocês vão me falar, esse cenário não está com nada, ele é impossível, as empresas vão migrar para mercados menos exigentes, elas vão redirecionar a sua produção, são muitos produtores, as práticas de desmatamento estão consolidadas, e sim, parece impossível. Da mesma forma que parecia impossível que a proibição do cigarro fosse adotada pela maioria dos estabelecimentos comerciais do país. Quando eu era pequena, e nem faz tanto tempo assim, eu me lembro que as pessoas fumavam em todos os lugares. As pessoas fumavam até dentro de aviões. As legislações anti-cigarro começaram
pequenas, sofreram muitas pressões, mas elas ganharam escala e hoje elas são a regra, não a exceção. Para as leis anti-desmatamento que estão surgindo, elas não vão resolver esse problema. Muitas melhorias são necessárias, precisam entrar em sinergia com as legislações e iniciativas locais, mais mercados precisam adotar, mas o mais importante é entender que elas podem exercer esse efeito dominó positivo sobre as empresas para que se crie sistemas de rastreio e transparência das cadeias de suprimento. Não tem bala de prata, mas a modelagem matemática indica um atalho para acelerar o fim do desmatamento. E ele necessariamente passa pelas grandes empresas, mas, sobretudo, pelas legislações que atuam sobre elas. A continuação do desmatamento só vai excluir o Brasil de mercados mais exigentes no futuro. E coloca em risco a própria manutenção da agricultura nacional, que depende muito da natureza. Sem floresta, não tem água. Sem floresta, não tem comida. Sem floresta, não tem vida. E para que um futuro livre de desmatamento seja mais do que possível, mas se torne uma realidade, a gente precisa da ação de todos. Dos consumidores, dos produtores, das empresas, dos governos, dos indígenas, dos brigadistas, dos quilombolas, dos ribeirinhos, de quem mora perto, de quem mora longe e, claro, dos matemáticos. Parafraseando Krenak, somos todos ancestrais do nosso próprio futuro. Muito obrigada pela atenção de vocês.